Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao TD Cast. Ele, novamente, né, é um podcast voltado de pessoas de TD para pessoas de TD. Meu nome é Gustavo, sou um dos hosts do evento e sempre procuro trazer pessoas que conhecem muito mais de treinamento e desenvolvimento do que eu, pelo menos, para conversar, trazer insights, falar um pouquinho sobre esse mundo tão difícil que esse nossos desafios de treinar pessoas, né? E hoje comigo está a Luísa Simon, liderança de desenvolvimento em carreira na Softplan. Seja muito bem-vinda. Eu que Te agradeço. apresentei bem pouquinho, mas por favor, te apresenta melhor. Legal. Muito obrigada. Prazer gigante estar aqui. Muito obrigada pelo convite também, pelo espaço. Bom, me apresentando, né? Quem sou eu, assim. Acho Isso. que, primeiro de tudo, eu sempre gosto de falar que eu sou gaúcha, né? De Porto Alegre. Sou psicóloga de formação. E eu já trabalho aí há 12 anos na área de recursos humanos, né? Tive passagens desde multinacionais. Minha grande escola no início de carreira foi a Dell, onde eu tive a oportunidade de trabalhar na área de Talent Acquisition como estagiária, bem inicinho de carreira. E eu Aham. tive aí o desejo e acabei, né, passando em um processo seletivo para eu trabalhar na Dell do Panamá. Então, eu Olha tive só. uma experiência internacional. A gente estava falando, né, que tu morou nos Isso. Estados Unidos. Aham. Morei na Dell, trabalhei na Dell do Panamá, morei um ano lá. Então, foi uma experiência bem transformadora, assim, de vida. Eu era super novinha na época, isso foi há 10 anos atrás. Então, foi bem início de jornada e me transformou muito, assim, como pessoa. Ajudou com o idioma, inglês, espanhol. Acho que muita coisa eu carrego, né, assim, até hoje também para minha jornada profissional. Que legal. É. Depois que eu saí da Dell e voltei para o Brasil, foi onde eu entrei numa startup de tecnologia, na Easy-Commerce, depois virou grupo DCG, foi comprada pela Lynx, Stone, enfim, né? Eita. Foi uma comprando a outra. E eu era responsável por toda a área de desenvolvimento, então eu olhava para recrutamento, para treinamento e desenvolvimento, para comunicação interna. Aham. Foi onde eu conheci até a Alejandra, né, que é a minha atual diretora hoje na Softplan. Acabei saindo de lá e tive a oportunidade, enfim, o desejo também de vir para Florianópolis. Então, eu tô na minha segunda passagem aqui, né, de Softplan. Porque na minha primeira vinda para Floripa, eu trabalhei em duas empresas. Trabalhei na Blue Ticket, onde eu fui Uhum. responsável pela área de recrutamento e seleção, que era a minha Legal. expertise maior. E Uhum. depois a Softplan me encontrou. Entrei como recruiter e eu tenho um carinho muito grande, assim, pela Soft, porque foi a empresa que me deu a oportunidade de eu ser líder de pessoas pela primeira vez. Eu tinha 24 anos, era a coordenadora mais nova da Softplan Que... naquele momento. E cheguei a liderar um time de 15 pessoas. Formei o time de recrutamento e seleção, né, naquela época na Aham. Softplan. Saindo da Soft, eu voltei para Porto Alegre, então eu fiz uma mudança de vida, né? Tava morando há 3 anos em Florianópolis, voltei para Porto Alegre, que é a minha cidade natal, e aí mudei da água pro vinho em termos de carreira. Eu entrei como HRBP na Gerdau, que é Olha uma só. indústria metalúrgica, então realmente, assim, virei, né, em termos de trajetória profissional. E tive uma experiência muito bacana do ponto de vista de carreira mesmo, né? O processo, o papel do BP, ele existe há mais de 10 anos já na Gerdau. Então, é um papel super maduro. Aprendi muito de processos de carreira, de Lean, de processos, de método. Então, foi uma baita de uma escola. Fiquei 3 anos lá. Mas não adianta, né? Trabalhar em tecnologia, eu tenho uma paixão, assim, por tech. E aí, queria muito voltar para esse mercado. Foi aí que surgiu a Senha Segura na minha vida, uma empresa de cibersegurança, Uhum. que eu aceitei o desafio para ser head de people lá. Então, eu assumi todo o RH, uma empresa de 200 colaboradores, menor, né, do que eu vinha tendo das Claro, com minhas certeza. últimas experiências, né, contra uma Dell e uma Gerdau, assim, Exato, eu então ia falar justamente sobre foi isso. outra experiência. E lá, então, eu tive a oportunidade de ter contato com diversas culturas, porque estava num processo de internacionalização da empresa. A gente já tinha mais de 10 colaboradores em vários cantos do mundo. Cheguei a contratar os primeiros colaboradores da Arábia Saudita. Olha só, cara. Onboardei esses profissionais. Fico Então, imaginando como é que é o recrutamento de seleção desse cara, pessoal lá, né? bom, eu tinha que botar a roupa toda fechada para eu entrevistar. Tá de sacanagem. Aham, Sério? sério. Adaptar Caramba. algumas Burca, coisas né? O pessoal fala. nunca, adaptar coisas de comunicação, as entrevistas todas em inglês, né? Então, Aham. foi uma experiência muito bacana, assim, de vida também, né? De tu ter contato com outra cultura. Eu tive que estudar sobre a cultura da Arábia Saudita
também, naquele momento, para eu Claro, entender poder saber como é que você vai falar com as como é que eu pessoas, me né? comunicava, Exato. como é que eu ia onboardar esses colaboradores e eles não sentirem um choque cultural tão grande também ao Aham. entrar numa empresa brasileira, né? Então, enfim, foi uma experiência bem bacana. Fiquei como head lá 1 ano e meio. E a Soft me encontrou de novo, assim, né? Acho que tinham, claro, algumas escolhas de carreira naquele momento que para mim fez sentido, né? Voltar para a Softplan. E eu digo que eu tive a oportunidade, assim, de assumir o creme de la creme do RH, que é a área de Cara, desenvolvimento. desenvolvimento. Então, eu tô há 8 meses de volta na Softplan, mais ou menos, foi junho do ano passado. E estou liderando, então, a área de educação corporativa. E, recentemente, eu assumi mais 2 áreas, né? Então, agora a gente tá com o tripé, né? Que a gente chama de carreira, performance e desenvolvimento. Então, Aham. essas 3 áreas estão reportando para mim hoje, assim. Então, um overview aqui, É isso. rapidão da, da, Caramba, da minha... bastante coisa, hein? Como é que você dá conta de tudo isso, né, Cara, cara? então, pois é, a pergunta do milhão. São Aham. 12 anos já de trajetória e eu acho que o fato de eu ter trabalhado em empresas diferentes me deu um repertório, assim, Ah, grande, sim. né? De olhares, Uhum. de entender culturas diferentes. No paralelo, eu também atuo como consultora, né? Então, eu atendo também ainda outras empresas com outras culturas, com um olhar diferente. Mas, cara, é o que eu curto. Eu sou muito dinâmica, assim. Mas Então, calma não faz bom marinheiro, né? Exato, Então é é tipo isso, né, isso. cara? É isso, é isso. A melhor forma de aprender é vivenciando, experienciando e passando esses desafios que vão acontecendo com o tempo, né? É isso aí. Que legal. Vou quebrar um pouquinho, então, né, antes de entrar no assunto, né, sobre Uhum, estruturação de área de T&D. Esse é o assunto do podcast de hoje, a gente nem chegou a falar dele, né? perfeito. Eu vou começar com uma perguntinha bem safada para você, Ah, que eu acho que você talvez vai demorar para responder. Mas ah. só pra gente quebrar esse gelo Ai, inicialmente, meu tá? Deus. Se você pudesse tomar um café com qualquer pessoa, viva ou não, com quem seria? Que pergunta difícil. É, É, ó, a gente não treinou, hein? né, Foi na hora aqui. gente, na verdade, assim, eu acho que não, eu vou quebrar o protocolo. Acho que vieram 2 pessoas, tá? Na minha mente. Vai lá, vai lá. A primeira pessoa, ela é uma pessoa que não está mais viva, que é o meu avô, tá? Uhum. Então, enfim, não é uma pessoa mega conhecida, mas eu acho que é uma pessoa, assim, que tem uma história dentro da minha família de ser uma pessoa extremamente inteligente e autodidata. Ele Hum. aprendeu inglês lendo dicionário. Ah, tá de sacanagem. Aham. É sério? Uhum. Era vendedor, Caramba. construiu uma carreira como vendedor, assim, dentro de grandes corporações aí aqui do Brasil. E ele era muito autodidata, ele tinha uma linha também até meio artística, ele desenhava muito bem, assim, então ele era um ser humano que tinha um pouquinho dos 2 mundos. Ele era um olhar muito analítico, muito crítico e, né, uma capacidade de aprendizado gigantesca, mas também um olhar sensível e humano, assim, sobre, né, as coisas. E eu acabei interagindo com meu avô até os meus 7 anos, que foi quando ele faleceu, então eu não lembro muito. Mas a minha Entendi. família fala dele com muito carinho, assim. Poxa, e como marcou, né? Olha só. Então, foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça. E assim, a Alejandra sempre fala uma coisa, né? Que eu concordo, eu não sou uma pessoa super religiosa, mas eu sou muito espiritual, assim. Ela sempre fala isso e eu Sei. me conecto com essa fala, porque é isso, veio na minha cabeça meu avô, assim. Eu senti de falar isso Aham. Olha, aqui, que eu acho que lindo, faz cara. Ele sentido. tá olhando pra você, com certeza. É. Então, eu acho que eu vou. E aí, quebrando o protocolo, talvez uma pessoa mais corporativa que tá viva ainda, que eu gostaria de me conectar e tomar um café. Tem um cara que eu escuto podcast, que eu já li vários livros e que tem um livro dele que me transformou, assim, que é o Adam Grant. Que Uhum. escreveu Think Again, que escreveu Originais, Como os Inconformistas Mudam o Mundo. Esse livro, especificamente, transformou, assim, me Ó, fica a provocou. dica aí, hein, pessoal. Me provocou, assim, a sair do lugar comum, Aham, sabe? E a aham. pensar sobre as coisas com um olhar um pouco mais criativo e crítico, assim. Eu tenho uma tendência a ser muito questionadora, sempre tive, né? Eu tenho esse perfil, assim. E esse livro, ele me trouxe, às vezes, o embasamento de como fazer isso de uma forma corajosa, porque eu acho que Uhum. precisa ser corajoso, né? Para fazer boas perguntas. E respeitosa também, né? Com as pessoas. Então, acho que ia ser muito massa tomar um café com o Adam Grant. Se ele um dia estiver vendo isso, escutando, Ué, quem sabe, Adam, né? please. Quem sabe, né? Vamos Existe ver. sempre possibilidade. É isso. Bom,
feito esse aquecimento, vamos falar sobre... Fiquei até com calor. Não, por favor, fique à vontade. Mas feito esse aquecimento, né, a gente vai entrar um pouquinho mais especificamente na pauta do podcast hoje, que é treinamento e desenvolvimento, formação de time, para que esse time possa performar, gerar resultado para a empresa. Então me conta um pouquinho, né? Você já foi para a Softplan, voltou, e aí você pegou uma área de TD estudada talvez de uma forma, né? Então acho que é legal ter você comentar um pouco com a gente como é que é o time hoje, a quantidade de pessoas e como é que você pegou essa versão -1 antes da Luísa, depois entrou a Luísa e o que ela tem feito de diferente. Muito bem, vamos lá. Linha do tempo, né? Eu acho que a primeira coisa que é importante de trazer para as pessoas e que quando as pessoas olham para a Softplan, né? Poxa, uma empresa enorme, mais de 3 mil colaboradores, uma baita estrutura. Sim, com certeza, né? Acho que é uma empresa super estruturada. Mas do ponto de vista de gestão de pessoas, de gente, cultura, tinham algumas áreas que a gente ainda precisava evoluir de uma forma com maior maturidade, digamos assim, né? E a área de desenvolvimento, a área de educação corporativa era uma delas, né? A gente teve uma mudança muito importante da entrada da Alejandra, que é a CHRO, né? Hoje na Softplan faz 2 anos e meio, acho que a Ale entrou na Soft. E a Ale, por si só, tem uma natureza muito de educação, um viés muito voltado. Isso é ótimo, cara. Que é ótimo, Nossa. né? E não só ela, mas o CEO atual da Softplan, que é o Eduardo Smith, defende muito isso, assim. Então, acho que esse é um ponto bem chave aqui quando a gente fala de olhar para uma área de T&D estratégica, tem que, né, ter uma alta liderança que acredita, que compra isso e que valoriza isso, assim, né? Então, acho que esse é um ponto só para esclarecer para as pessoas que a gente sim tinha várias iniciativas voltadas a desenvolvimento, não é que não tinha, né? Quando eu estava na Soft há 5 anos atrás, na minha primeira passagem na Softplan, a gente tinha várias iniciativas, mas não uma área do tamanho que nós temos hoje e com a estrutura que nós temos hoje, tá? Então, acho que é o primeiro esclarecimento. Eu acho que isso é legal falar. Bem importante. Bom, como é que eu peguei essa área 8 meses atrás? Eu entrei reportando para uma gerente, né, para Dani, que assumiu a área de desenvolvimento e BPs, então ela cuidava dessas duas frentes. A Dani fez um trabalho magnífico, assim, eu sou fã de carteirinha, minha parceira, né, nessa construção. A Dani começou construindo esse time, então ela contratou, né, as primeiras pessoas para formar. Então, quando eu entrei, eu já tinha um time, né? Uma espinha dorsal, pelo menos, Eu já tinha uma espinha dorsal, tá? O time tinha mais ou menos 1 ano, assim, né? Do jeito que estava quando eu entrei na empresa na metade do ano passado. Então, acho que até ali a Dani tinha feito um excelente trabalho de escolher, né, as pessoas para sentar nas cadeiras. Minha primeira análise, logo que eu entrei, foi muito de entender, cara, são essas as pessoas certas mesmo, né? Isso que faz sentido para o que o negócio precisa também para agora e para os próximos anos. Então, foi minha primeira leitura, né, assim, de olhar. Fiz alguma mudança ou outra, né? Assim, nada muito estrutural, porque, de fato, como eu falei, ela tinha feito um ótimo trabalho. Eu acho que a primeira coisa que eu fiz, assim, que talvez possa servir de aprendizado aqui para outras pessoas, foi sentar com o próprio time e eu fiz 3 principais perguntas, tá? Assim, para cada pessoa da equipe. Então, acho que a primeira dica é escutar as pessoas, né? Eu não ia sair fazendo mudanças, né, mega gigantescas, assim, logo nos meus primeiros meses. Era primeiro conhecer as pessoas, me conectar, me apresentar e escutar elas, né? E eu fiz 3 perguntas. A primeira pergunta foi: como é que as pessoas estavam enxergando o time, a estrutura do time hoje e a importância desse time para dentro da organização? Legal. Qual o papel, né? Então eu perguntava, qual que tu entende que é o teu papel nessa equipe, né? Qual que é o teu impacto nesse time, nessa estrutura formada hoje, para entender o quanto que as pessoas enxergavam o seu papel, se tinham clareza do seu papel, se isso já estava também já definido, né, entre a equipe. E o terceiro era a aspiração de carreira. Pra onde elas queriam ir. Pra onde que elas queriam ir? Qual que é a tua expectativa? Porque de nada adianta eu ter um time que tá infeliz, né? Fazendo o que tá fazendo. Claro. Então, também era importante eu fazer esse alinhamento de expectativas. Então, esse foi o meu primeiro movimento, assim. Logo que eu entrei na... É um diagnóstico, um raio-x do time, né? Um raio-x do time. Claro que tinha sido feito todo um trabalho também de escuta de clientes internos, que a Dani me repassou também todo, né, esse material, que isso é muito importante entender. Quando você fala de cliente externo, você está falando das outras áreas da Softplan que consomem área de treinamento. Perfeito, é isso, exatamente. Né? Pra gente escutar como é que estão enxergando, quais as expectativas, o que tá fazendo sentido, o que não tá.
E aí, a minha primeira ação, já talvez evoluindo aqui na conversa, então acho que esse foi o nível de maturidade, né, que eu encontrei, como eu encontrei o time de desenvolvimento. Acho que um ponto importante dessas conversas, né, de conclusão foi, não se tinha muita clareza dos papéis e responsabilidades, não se tinha ainda muito essa definição de quem faz o quê. Era meio que todo mundo fazia tudo, assim, né, e aí a gente acabava tendo bastante ineficiência em função disso, ou sobreposição, né, de tarefas. Então, a primeira coisa que eu fiz foi desenhar um modelo de governança. Legal. Né, dessa equipe. E aí, enfim, depois a gente pode entrar aqui nos detalhes disso, mas eu acho que o ponto todo foi, cara, pouquíssima maturidade em desenvolvimento há 5 anos atrás, quando foi minha primeira passagem de Softplan. Isso vem evoluindo muito ao longo dos anos, principalmente nesses últimos 2, né, que a gente teve essa virada de chave com, nos últimos 3 anos, a entrada de um novo CEO, né, que validava, acreditava, a entrada de uma nova CHRO que defendia e, né, criou uma estrutura. Só ter essas 2 pessoas para defender a área de T&D já é ótimo. Já é ótimo. E aí sim a gente precisava começar a descer isso para como é que eu vou organizar o meu time para atender, né, a essa necessidade. Então hoje eu tô com 6 pessoas na minha equipe. E 2 vagas em aberto, né? Então, também com esse desafio aí de encontrar novas pessoas. E é difícil conseguir gente, né? Meu Deus. Né? Bem desafiador. Bem desafiador. Esse teu time de 6 pessoas, assim, quais são as funções deles? A gente tem design instrucionais, a gente tem analista de treinamento, como é que tá organizada essa equipe? Perfeito. Então, como eu te falei ali, a primeira ação, ela foi construir um modelo de governança. Perfeito. E de divisão desses papéis e responsabilidades. Uhum. Então, o primeiro ponto que eu fui entender é o que a gente se comprometeu, isso no ano passado, o que a gente se comprometeu a entregar até o final do ano em termos de iniciativas e projetos, porque eu peguei um planejamento estratégico que já tinha sido criado, né? Tem esse ponto, assim, eu não entrei e criei o planejamento. Aqui é um ponto super importante. Uma área de T&D que não está ligada ao planejamento estratégico da empresa não é uma área de T&D relevante. Pelo menos na minha visão. Com certeza. É uma área de T&D que apaga fogo. Está sendo demandado de treinamento, entregar treinamento, mas não sabe nem o que está fazendo direito, né? Faz Concordo sentido, né? em gênero, número e grau. E quando eu assumi o time, esse planejamento já tinha sido construído no final do ano, né, anterior. E o meu grande desafio de entrada, o grande desafio do time, logo que eu entrei, era lançar a nossa plataforma de educação, a nossa plataforma de aprendizagem. A gente lançou o nosso primeiro hub de aprendizagem em outubro do ano passado. Então, essa foi uma das grandes entregas aí, do ponto de vista de educação corporativa da história da Softplan, a nível mais institucional, né? Então, acho que isso é importante de trazer. Mas só voltando, né, pros papéis ali. Por favor. E a governança, que é legal de contar aqui, né, também para as pessoas. Então, eu entendi que iniciativas eram essas, quais eram as responsabilidades que a gente tinha para entregar, que pode ser que, né, isso fosse mudar para 2025 e, de fato, algumas coisas mudaram. Acaba mudando, né? Não tem jeito. Porque a gente tem que olhar para planejamento estratégico também, né, ano a ano. Mas eu resolvi dividir por iniciativas. Então, eu montei... Não é bem uma squad, porque a squad normalmente ela é multidisciplinar, né? Mas assim, eram duplas ou trios que iriam trabalhar por temáticas. Então, eu tinha uma dupla que iria olhar para onboarding, né? Todas as iniciativas de onboarding institucional, onboarding das nossas empresas adquiridas, porque a Softplan comprou mais de 10 empresas nos últimos... Ela tá com esse movimento, né? Super, que é uma super estratégia, né? Claro. E a gente, enquanto área de desenvolvimento, tem um papel gigantesco. Imagina. Nisso, de como onboardar, de como aculturar, de como garantir este alinhamento logo no início e ser mais suave a transição. Então, a gente tem um papel e a gente entra nisso como área de desenvolvimento. Então, tudo que era voltado ao onboarding, uma dupla olhava. Tudo que era voltado a desenvolvimento de lideranças, eu tinha outras pessoas que olhavam, né? Uma analista sênior ali responsável pelo projeto, com o apoio de uma analista um pouco mais júnior, né? Aqui também para essa frente. Eu tinha uma pessoa que fazia a gestão da plataforma de aprendizagem, então todo o projeto para o lançamento, né, parte de operação, da subida de cursos, atualização de cursos, análise de resultados. Exatamente, então uma pessoa só olhando para a plataforma. E a gente nem tinha começado a olhar para indicadores ainda, tá? Então só para entender o nível de maturidade, de fato, né, que a gente vem evoluindo nos últimos meses.
Para esse ano, a gente já fez um processo bem mais denso de conectar o planejamento estratégico de gente e cultura toda, da diretoria de gente e os planos táticos de cada área com as diretrizes do negócio. Aí sim. E aí que é Aí o sim. pulo Aí é o do pulo do gato. gato. Então, a gente trouxe um consultor externo, inclusive, para apoiar nesse trabalho. Juntamos as lideranças de gente e cultura, olhamos para as diretrizes do negócio, entendemos o que o negócio estava pedindo, e aí a gente desceu para construir as diretrizes da área de gente e cultura e quais seriam os planos táticos, né? De cada uma das áreas, ou sub-áreas, digamos assim, dentro de gente e cultura. Então, já mudou um pouquinho de... Um pouquinho? Mudou Caramba, mudou pra bastante. caramba. Então É. já foi uma iniciativa aí que é bem recente também, né? De final do ano Aham. passado. Mas assim, até falando de planejamento estratégico, eu acho que a Gerdau foi uma grande escola para mim, nesse sentido, Legal. né? Porque a gente tá falando aqui de indústria que requer muito planejamento também, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi, que não adianta só a gente sair executando, né? A gente tem que fazer um bom planejamento para fazer com que a execução aconteça, às vezes, Com certeza, da né? melhor forma. Então, eu carreguei muito isso de lá também, sabe? De a gente conseguir construir essa visão de planejamento e um planejamento co-construído. Então, eu gosto muito de trabalhar nesse formato. A liderança olhou junto, mas depois eu co-construí com o meu time, né? Aham. Esse olhar. E de escuta dos clientes, né? Porque de nada adianta a gente construir uma coisa se o usuário final lá, quem utiliza de fato aquilo, né? Não comprar ou não validar ou não acreditar que aquilo é importante. Aí surgiu até uma curiosidade, né? Hoje, a área de treinamento e desenvolvimento, ela trabalha internamente para a empresa apenas ou tem clientes externos que vocês também prestam apoio para clientes externos da Softplan? Como é que funciona? Legal, acho que esse é um ponto bem importante de esclarecer. Uhum. Historicamente, existe dentro da Softplan áreas de educação voltada dentro de cada uma das unidades, porque a Softplan é um grupo e ela tem Tá. verticais. A gente trabalha com a tese do vertical, do software vertical, né? Vertical Uhum. software. Então a gente tem a unidade de gestão pública, a gente tem a unidade de inteligência legal, de eficiência, né, operacional e assim por diante da construção civil. E cada uma dessas unidades tem frentes de educação, In- times de educação Independentes. independentes Uhum. que já nasceram lá no passado e existem, né, Provavelmente de forma orgânica quase, né? Né? acredito que sim. Que a Softball tem mais de 30 anos, né? Então, as coisas foram acontecendo. E esses times, eles são muito direcionados a clientes, canais e parceiros. Perfeito. Como não tinha uma área tão forte no RH corporativa, essas áreas acabaram criando algumas iniciativas também para colaborador, Uhum. tá? Misturou. Uhum. Misturou. A gente construindo agora essa área corporativa, né? Essa última batida aí dos últimos 2 anos, a gente vem assumindo as frentes mais institucionais, né? De colaborador. Então, a ideia é que essas áreas da ponta, né? Das verticais se mantenham com foco mais olhando para cliente mesmo, né? E a gente aqui olhando mais para colaborador, né? Para interno. No entanto, o sonho grande, né, é que em algum momento a Claro. gente possa ir evoluindo no modelo e ter um olhar mais macro. A gente vai lançar agora uma nova plataforma voltada para parceiros, né, da Softplan. Então, a gente vai ter o nosso hub lá do Transforma Educação, que é para colaboradores, e agora a gente vai ter um hub olhando para terceiros, né, da Legal. Soft. Então, a gente está começando aos pouquinhos o Aham. movimento, né, de Não, olhar para mas é essas legal falar outras disso, frentes. né? Porque da forma como está sendo feita, cada unidade vertical de negócio acabava tendo o seu formato de treinamento, Exatamente. misturava muita coisa, não tinha uma coisa muito, um hub corporativo que dali descia para baixo, né? Isso agora está começando a ter, então. Exatamente, exatamente. É o que eu te comentei do Hub, a gente lançou em outubro do ano passado, então é super recente, né? Essa estratégia uma plataforma, né? Um LXD mais institucional mesmo, né? Pra gente olhar para o desenvolvimento dos nossos colaboradores. Não tinha isso. Então, Caramba, cara, bem que legal, recente. que legal. E aí me conta, porque eu sei que as nossas áreas de interesse são áreas muito enxutas, né? Eu fui num evento que o pessoal falou que a área de TD é desidratada até, não é nem é desidratada, né? Adorei o termo. Então, a gente sabe que são 4, 5, 6 pessoas para 3 mil, 4 mil, 5 mil colaboradores. É muito difícil dar conta de tudo isso. Uhum. Você, como área de treinamento, começa a gerar relevância para a empresa
E aí começam a vir aquelas demandas de ações de treinamento, sendo que a sua área já está planejada, né, para desenvolvimento de treinamentos corporativos presenciais ou digitais, enfim, tem um planejamento ao longo do ano, até para sustentar o planejamento estratégico. Perfeito. Como é que você faz esse teu dia a dia com esse teu time de T&D, para eles não ficarem começando algo, parando na metade, iniciando o programa de T&D, parando o programa, entendeu? Que começa e não termina nada, muito em função das prioridades de outras direções, outras áreas ali, que acaba vindo muita demanda para vocês. Primeiro de tudo, assim, acho que a gente tem que criar uma estrutura que seja flexível, Tá, legal. né? Uhum. A flexibilidade, eu acho que ela é chave hoje no mundo corporativo, em qualquer empresa que a gente for, né, atuar. Eu sou muito fã, assim, eu trabalho desde 2017 com métodos ágeis. Então, quando eu falei do modelo de governança, eu criei um formato com o meu time baseado em métodos ágeis. Então, implementei uma forma visual da gente fazer o acompanhamento e a gestão das tarefas para eu ter Eu uma... adoro isso, cara. Eu sou apaixonada Nossa, eu adoro por isso, métodos cara. ágeis. Então, a gente faz planning, faz review, eu faço retrospectiva, né, uma vem por mês, bem o formato do ágil Não, mesmo. vamos combinar então. Explica para essa galera que é da área de T&D, que não conhece o método ágil, como é que você aplicou isso com o teu time de T&D, como é que é estruturado, o que que é o método ágil, como é que ele funciona. Pode ser rapidinho, mas eu acho que é legal, pode trazer algum insight para alguém, né, alguma liderança de T&D que está com o time e não sabe como é que implementa essa operação frente às demandas que não param de vir. Legal, perfeito. Vamos lá. Bom, primeiro de tudo, eu acho que os métodos ágeis, eles surgiram muito em função do desenvolvimento de software, né? Ali com o Exatamente. manifesto ágil. Manifesto ágil. Uhum. Então, ele tem alguns princípios e alguns valores, né? Que são importantes, que preconizam essa metodologia ou esse manifesto, né? Esse jeito, eu falo que até que é meio que um jeito de ser, né? Um jeito de funcionar. Uhum. Porque ele preconiza muito a colaboração e a cocriação. Então, eu acho que isso é um ponto importante, assim, de a gente criar formatos de trabalho em que as pessoas do time possam colaborar entre si. Então, eu estimulo muito isso na equipe. Outra questão que o método ágil preconiza é a gente conseguir ter ciclos curtos e iterar, né? Que é uma nomenclatura do ágil, ou seja, a gente conseguir corrigir rota quando precisar e de uma forma rápida. Então, por isso, ciclos semanais. Então, eu faço planning toda segunda-feira e review na sexta-feira. A gente trabalha com gestão semanal das atividades. Ah, Luísa, mas tem projetos que são de 3, 6 meses, 1 ano. Sim, mas a gente quebra em microtarefas, em microetapas. Antes de entregar a casa, entrega tijolinho, né? Pra gente fazendo a parede. conseguir fazer o acompanhamento disso e ter também feedback dos nossos clientes. Porque não adianta eu entregar o método cascata versus, né? Entregar o negócio lá no fim e o cliente me dizer, bah, tá horrível isso, Uhum. né? Então, eu vou conseguindo coletar esses feedbacks também ao longo das semanas para ir, né, evoluindo nesse modelo. Então, tem alguns pilares que preconizam esse método. Tem, inclusive, uma adaptação do Manifesto Ágil para o Manifesto Ágil do RH. Depois dá pra gente compartilhar com Legal, o legal. pessoal. Sim, podemos que é compartilhar. bem legal, assim, que traz também um olhar de transparência, da gente sair daquele lugar do RH que sabe tudo, que tem o poder, que detém o conhecimento, que eu tenho pavor disso. Pro RH que, né, tá ali junto e tem um impacto direto na ponta, no negócio e que ajuda nessa construção. Então, conceitualmente, bem rápido, acho que esse é um ponto. Como que eu fiz, tá? Primeiro de tudo, a gente tem que partir do pressuposto de entender qual que é o nível de conhecimento das pessoas sobre o que é, né? O que são os métodos ágeis. Então, Uhum. é um primeiro papo de alinhamento Com o conceitual. time mesmo. Gente, o que é, como que funciona, quais são as ferramentas, né? E que não é só ferramenta. Os ritos, né? Quais são os ritos e que não é só ritual, cara, é um jeito de funcionar. Né? Perfeito. Eu acho que esse é um ponto, é um jeito de funcionar do time que trabalha comunicação, que trabalha colaboração, que trabalha transparência, né? E que a gente está sempre olhando para melhoria contínua. Esse é um conceito também muito bacana que eu gosto. E não é assim, sempre pode melhorar. Eu acredito que sempre pode melhorar, né? Às vezes, meu Deus, é aquela liderança carrasca que nunca tá bom as coisas. Não é isso, mas eu acho que a gente sempre pode, né, ir além, né, entregar coisas melhores. Então, acho que primeiro base conceitual, deixar todo mundo na mesma página do que significa. E aí, eu implementei os rituais. Então, eu coloquei a planning, uma agenda toda segunda-feira de 1 hora. Eu implementei uma ferramenta que é o Monday aqui, mas pode ser qualquer outra, né? De gestão de atividades, né? Exatamente, de gestão de atividades. Para a gente conseguir fazer o acompanhamento e olhar, inclusive, indicadores de
E isso eu mostro pra eles na review, né? Cara, conclusão das atividades da semana, a gente vê se a gente tá evoluindo semana a semana ou não, sabe? No capacity. Bem o conceito de software, né? De Aham. desenvolvimento. No capacity do time, se a gente tá evoluindo mesmo ou não. E as retrospectivas, que pra mim são momentos muito, assim, chaves, da gente olhar pra aquilo que foi bom, pra aquilo que não foi tão legal, Aprendizado, né? aprendizados, e pra aquilo que a gente ainda pode melhorar e que plano de ação que a gente vai fazer pro mês seguinte. Podem parecer coisas simples, mas faz toda a diferença pra Não, gente ter uma perfeito. organização né, um acompanhamento. E o principal, as pessoas do time traziam pra mim, eu não sei o que fulaninho tá fazendo. Eu não sei como o Agora meu sabe, né? trabalho impacta no trabalho do outro. Agora tu sabe. É, Porque é tá todo verdade. mundo ali junto, né, olhando pra isso, assim. Então, eu vou resumir, porque eu também trabalho com metodologia Ah, ágil então com o meu tá, eu time tô de aqui falando com T&D. um especialista, Não, vai não, lá. não, nem um pouco especialista, né? Então, basicamente assim, a área de T&D tem um backlog, que é uma quantidade de atividades a serem realizadas, ou cursos a serem produzidos, você deve ter uma esteira gigantesca, Sim. e está priorizado. Uhum. Aquele curso digital, aquela atividade de treinamento a ser desenvolvida, ela vai ser quebrada em atividades menores com pessoas e responsáveis a ser realizadas aquelas atividades. Perfeito. E aí isso entra no que a gente chama de sprints de desenvolvimento ágeis. E aí essas sprints, elas são alocadas atividades para cada pessoa de acordo com as horas que elas vão realizar estimadas, né? Perfeito. E aí o time sabe que, poxa, em uma semana uma pessoa não tem 48 horas produtivas, é difícil alguém ter, mas dá para chutar umas 32 horas Uhum. produtivas na semana. Então, aquela pessoa tem 32 horas possíveis de ser alocadas para aquela atividade para sprint. E aí se monta a sprint, que como a Luísa falou, uma semana se roda a sprint, terminou a sprint, a gente consegue ver terminaram, não terminaram, o que ficou pendente, o que ficou bloqueado, tem muita coisa que Ah, a acaba gente ficando usou o Blocket também. blockage Uhum. também, né? E esse bloqueado muitas vezes não é nem da área de TD, é muito mais em função do cliente Dependendo de um externo, terceiro. né? Uhum. Que pode ser interno da empresa ou de repente um cliente final, enfim, né? Depende muito, né? Mas eu sou fãzaço da metodologia ágil também, gosto muito dela e utilizo ela bastante. E ó, baita dica aí para quem é da área de T&D, ainda não tem um processo para fazer a gestão do seu time, das suas atividades, metodologia ágil faz total sentido, né, Luísa? Muito bom. Me conta agora um pouquinho mais com relação a essa questão de vocês serem começando a ser reconhecidos como área de T&D, gerador de resultados, né? Eu acho que isso casa muito até com essa questão de ser uma área de eu vejo assim, né, que a área de TD tem que ser uma área de marketing para demonstrar o que ela está conseguindo gerar Uhum. de resultado na ponta e que seja factível com números, né, com indicadores, para que aí sim ela comece a ganhar relevância. Então, eu sei que você começou há pouco tempo, né, acho que 8 meses, 9 meses, né, Uhum. mas você tem um desafio gigante que é justamente mostrar o poder da tua área em gerar resultados na ponta para que as pessoas possam olhar, né, alto falando, mas da alta gestão mesmo, olhar para aquilo ali e ver, caramba, esse time aqui consegue me ajudar a gerar resultado, então eu vou começar a me conectar mais com eles e trazer as minhas demandas também para eles, porque eu vejo que eles conseguem melhorar a performance do meu colaborador para que ele gere mais resultado na ponta. Esse é um ponto chave, tá, Gustavo, que tu trouxe, assim, eu acho que, de fato, a gente tá nesse movimento e o que a gente vem fazendo nesse sentido para conseguir demonstrar esse impacto, né? Aham. Principalmente olhando para alta liderança. Primeiro que a gente tem que falar a mesma língua, né, do negócio. Então, o que isso quer dizer, né? A gente tem tentado trazer a conexão das nossas iniciativas com indicadores de negócio. Eu vou dar um exemplo. A gente Cara, tá esse exemplo eu quero escutar, nós, juro tamo, pra nós, ti. nós estamos no movimento, tá? Eu acho Aham. que. E aí, eu acredito que diversas pessoas que estão escutando aqui também devem estar com esse desafio. Eu já falei com vários profissionais de TD que é esse o desafio, a gente tornar a nossa área mais data-driven, demonstrar, né, o Perfeito. impacto das nossas ações. E eu acho que tem duas vertentes, tá, gente? Assim, eu tenho participado muito de agendas de conselho ali com o conselho da Softplug, com o próprio CEO. Então, eu estou escutando direto dessa camada mais executiva, quais são essas expectativas e o que eles entendem também, né? Aham. Tem um ponto que é aqueles líderes de alta gestão que já têm um pouco mais de experiência, com áreas de RH mais estruturadas e que também acreditam por valor interno que essa área ela é importante,
esses líderes vão entender que tem algumas iniciativas que talvez a gente não vai conseguir mensurar tudo no detalhe ou fazer uma com super certeza. conexão com algum indicador de negócio de vendas, sabe? Uhum. Tem algumas lideranças que têm isso dentro de si e enxergam já. E do tipo assim, cara, é tipo meio que fé às vezes, né? Assim, tu tem Aham. que acreditar porque aquilo é Treinamento é fé. importante e educação é basal para que a gente evolua enquanto ser humano. Aham. Então, né? Ok. A maioria da liderança está aqui, que é me prova que isso de Me prova fato. que você gera um resultado, né? Exato. Uhum. Então, o que a gente fez um movimento muito bacana agora com o nosso primeiro programa de desenvolvimento de lideranças institucional da Softplan. É a primeira vez que a gente faz uma iniciativa para todos os líderes, tá? Para a camada de coordenadores e gerentes. A gente contratou um parceiro, né? Uma consultoria parceira, e a gente rodou uma capacitação que ela é baseada numa metodologia de dados. Então, a gente roda um assessment com todos esses líderes no início do programa, com base em práticas de gestão, dimensões de práticas de gestão. É uma metodologia cientificamente baseada, inclusive, construída dentro da academia. Eles passam por esse programa e a gente roda o assessment lá no final. Então, isso já é uma forma da gente conseguir fazer um comparativo se houve evolução. Diagnóstico antes, ação de educação, diagnóstico depois, né? Isso, então acho que tem esse o ponto. O que a gente fez com esses resultados que vieram das dimensões das práticas de gestão? A gente correlacionou esses indicadores com outros indicadores de gente e cultura. Exemplo, a gente utiliza pulses para gestão de clima. Então a gente conectou isso para mostrar se quanto mais esses líderes praticavam as práticas de gestão, se isso tinha um impacto em clima. Se o clima aumentava ou diminuía do Conseguiram time. comprovar? A gente conseguiu comprovar Sério? a correlação. Que legal, que legal. Então, esse foi um indicador. Mas isso a gente ainda está olhando só para indicador de RH, né? De Assim, pessoas. Então, beleza, olhamos para clima. Olhamos para avaliação de performance. Daí começa a falar já um pouquinho da língua. Cara, tem impacto aqueles líderes que talvez ficaram em supera, né, expectativas ou uma nota muito alta. Tem impacto eles estarem com um bom resultado aqui no processo de desenvolvimento, terem evoluído ou não, tem impacto sim ou não. A gente correlaciona com mindset. Mindset. Se tem alguma melhor. correlação com, por exemplo, learning agility, né? Com agilidade de aprendizado, talvez aqueles líderes que têm um learning agility mais alto, se tem alguma correlação também com esses indicadores. Enfim, a gente olhou para o mindset como um todo aqui. Lembrei desse exemplo do learning agility. E aí, agora a gente está fazendo um exercício de correlacionar com o contrato de metas, com o resultado mesmo das pessoas lá no fim das contas. Então, a gente fez um primeiro exercício que viu que sim, tem uma correlação direta, tá? Do contrato de metas com o programa de desenvolvimento. Agora, a gente está rodando essa segunda fotografia para entender, cara, impactou, não impactou, e como é que a gente demonstra isso para a organização. Então, esse ponto aqui do contrato de metas, ele é bem importante. E aí, o que foi chave, que a gente conseguiu falar um pouco a língua do negócio, foi attrition. A gente correlacionou essas práticas de gestão, o programa, o investimento do programa, com a perda de pessoas, né? E aí, a gente conseguiu chegar num cálculo de custo evitado em cima do attrition, né? Do percentual de pessoas desligadas. Ou seja, a gente deixou de perder pessoas, então... Perfeito. O investimento no programa evitou, porque aqueles líderes tiveram a habilidade, talvez, de fazer uma gestão... Diferente e perdeu menos pessoas. Então, porque a gente conseguiu. custa, né? Trazer alguém para a empresa custa. Exato. Então, né? foi esse o olhar que a gente trouxe para essas dimensões todas. A que a gente conseguiu chegar num... Não é um ROI, porque não é benefício, né? É custo evitado aqui. Mas a gente conseguiu chegar com, assim, um efeito financeiro do programa. Cara, que legal. Tá? Que legal. Então, a gente conseguiu. E, cara, é a primeira vez em 12 anos que eu vejo isso. É a primeira vez que a Alejandra, em 30 anos de carreira em RH, também conseguiu chegar no indicador, assim, financeiro, de retorno de um investimento de treinamento. Tá? Então, a gente conseguiu fazer esse exercício. Isso é demais. Você ganhou muita força fazendo dessa forma, né? Conseguindo demonstrar dessa forma, né? Então, é isso. Que legal, Luísa. A gente já está começando a se encaminhar mais para o final, mas eu queria que você falasse um pouquinho de quando você olha para o teu time, quais são as ações que você tem feito com o teu time para manter o teu time com alto desempenho, engajado, vontade de trabalhar, de gerar resultados. Vocês fazem alguma ação interna? Ou como é que... Ou é praticamente estar junto com o time, trabalhando junto ali e os resultados são celebrados, né? E
E os desafios internalizados entre vocês, assim, me conta, olhando agora para o teu time, Legal. né? Ótima pergunta. Acho que algumas iniciativas aqui que eu procuro fazer. A primeira delas é o fato da gente ter construído o planejamento estratégico em conjunto, o planejamento tático da área, eu acho que é uma forma de fazer com que as pessoas se sintam parte do processo, né? De construir esse processo junto. Quer dizer, o mote vem de cima, mas vocês constroem em conjunto, não vem Isso. nada assim de você pro time, né? O plano tático, ele é construído com o time. Então, eu Legal, passo as isso é importante. diretrizes do tipo assim, ó, a diretriz é, nós temos que trabalhar desenvolvimento de lideranças, nós temos que trabalhar sucessores e nós temos que trabalhar, sei lá, a plataforma, né? Aham. Quem constrói o como e quais projetos e quais ações e iniciativas é o time, Se né? sentem Nós em conjunto. pertencidos àquele desafio, Então, né? exato. Então, eu Né? acho É que esse é isso, né? o primeiro ponto, que daí tu Legal. já parte daí de que, cara, eu fiz parte dessa construção, né? Aham. Mas aí, só isso não adianta, né? Porque às vezes a Não. batida ali do dia a dia. Então, eu acho que os rituais, pra mim, por isso que eu gosto muito dos métodos ágeis, os rituais, eles ajudam muito nessa proximidade que tu constrói com a tua equipe. Então, eu consigo sentir também, né? Se o clima tá mais É a baixo. pulsação, né, do dia a dia. É isso, sentir bem isso, sentir o pulso do time na semana. E aí, dependendo de como estiver também a equipe, ou eu dou uma segurada na cobrança, ou eu entro mais, né? Enfim, de criar essa relação mais próxima. Então, eu acho que os rituais ajudam bastante para isso. Tem um ritual que eu implementei nas nossas retros que eu trouxe até de herança da Gerdau, que se chama Parabéns e Obrigada. Olha, Que é justamente um momento de o próprio time se reconhecer, né? Então a gente faz toda a agenda de retro, agenda mensal, e aí no final a gente abre os minutinhos para quem quiser, não é obrigatório, reconhecer os colegas ou parabenizar ou agradecer por alguma coisa, né, daquelas últimas semanas. Por isso o parabéns e obrigada. A gente fazia isso nos diálogos de segurança com a operação na Gerdau. E aí eu trouxe adorei a ideia, daí eu adorei. trouxe a ideia para cá e tem funcionado super bem porque é uma forma de trabalhar clima, assim mesmo, sabe? Das Perfeito. pessoas, elas mesmas, entre elas, né, se reconhecerem. Eu vejo que isso tem contribuído por um clima super positivo do time, né? Então, acho que falando de clima, seja uma ação legal aqui de trocar. E eu fiz uma ação há mais ou menos uns 3 meses atrás que eu chamei de Working Agreements, ou acordos de convivência. A gente tinha recém formado o time, eu tinha, né? Isso foi dezembro do ano passado. Tava 6 meses junto, foi uma loucura ali do lançamento da plataforma e todo mundo meio que aprendeu a trabalhar junto no dia a dia, mas a gente não teve nenhum momento para se conectar de outro lugar, assim, sabe? Quem que é tu para além do profissional, sabe? Quem que é a pessoa que eu tô trabalhando todos os dias, que eu tô trocando todos os dias? Então, de uma forma super simples, a gente fez no remoto, eu construí dentro do Trello, um cardzinho para cada um. Tinha que colocar, sei lá, 5 fotos que me representam. Qual que é o meu maior sonho? Qual que é o meu maior medo? Perguntas meio difíceis, assim, Bem né? difíceis, eu diria, né? Então, algumas questões assim. Quais são os meus hobbies? As pessoas falaram sobre isso também. Colocaram o link do seu Mindsight, né? Para que a gente pudesse trocar ali um pouquinho dos perfis, quem se sentisse confortável, claro. Então, algumas ideias de perguntas. E aí, a gente fez uma rodada de que cada um contava. Aí, deu risada, deu choradeira, deu Eu de imagino, tudo, cara. assim, né? Então, eu acho que esses momentos de conexão e de integração do time, eles são É importantes. Eu um tenho. baita team building isso, É né? tipo uma espécie de team building, assim, né? Aham. Cara, no remoto, a gente tá 100% remoto. Então, super dá pra fazer. Super dá pra né, estimular essa conexão entre as pessoas. Claro que eu sou uma fã de team building também presencial, né? Mas Aham. dá e tem a mesma qualidade, a mesma entrega e as pessoas conseguiram se conectar. E o principal, né? Impactou depois, nas próximas semanas e na união também do time, né? Porque daí eu entendi o que tá por trás, às vezes, Aham. Do lado humano mesmo, né? do teu jeito, Aham. sabe? Assim, te conheci mais, ou talvez tu tá passando por uma dificuldade, e aí eu já entendi que talvez tu não tá no dia bom, né? Então cria também uma espécie de ambiente mais empático também, né? Na equipe, a gente se conectar, assim, de um outro lugar. Que legal. Que legal. A gente já tá se encaminhando pro encerramento, mas tem uma pergunta que ficou na minha cabeça que eu sou obrigado a perguntar. Uhum.
o desafio de fazer gestão de um time que é digital. Como é que é isso? Porque a gente está vendo o movimento das empresas cada vez mais querendo voltar presencial 100%, né? Eu adoro o híbrido. Para mim, o híbrido é o melhor dos mundos, né? Tem um momento presencial, mais para questão de team building, de realmente tá com o pessoal junto. E tem um momento digital, né? Óbvio, empresa de tecnologia é muito mais fácil estar 100% digital, né? Que é o caso da Softplan. Uhum. Então, me conta um pouquinho, né? Para a gente fechar realmente o podcast, né? Qual o desafio de ter um time que é 100% digital? Acho que não é só um, né? São vários desafios. Aham. Mas eu sou suspeita pra falar, tá? Porque eu sou muito fã do modelo remoto. Por várias razões, assim. E aí eu acho que são razões também que se conectam muito com quem eu sou enquanto pessoa. Acho que pra mim, liberdade ele é um valor Tá, pra mim, da minha ótimo. criação, né? Uhum. Eu fui criada em camping com a minha família, né? Meus pais têm trailer. Então, Que assim. legal! Então é outra, né, mentalidade, assim. Então, pra mim, liberdade é um valor meu. E eu poder entregar o meu valor, o meu trabalho de qualquer lugar do mundo, eu acho que pra mim isso, Com responsabilidade, com né? responsabilidade, obviamente, e pra mim conecta muito com quem eu sou, tá? Então, Uhum. eu sou uma fã de carteirinha. Mas sim, existem diversos desafios, tá? O principal é o mal do século da comunicação, né? Acho Ah, sim. que é Até no presencial isso até no acontece. presencial, Uhum. exatamente. Mas aí eu acho que pra mim a chave é, de fato, os rituais. Eu vou bater nessa tecla. Ah, com certeza. Eu acho que se a gente deixar tudo muito solto no remoto, e aí eu não tô falando de microgerenciar aqui, tá, gente? Eu Uhum. não sou uma defensora também do microgerenciamento. É uma forma de tu facilitar o grupo, sabe? De dar, talvez, o direcionamento, e aí eu dou autonomia para que o time possa trabalhar da forma que entende que, É o né, melhor, né? que é o melhor. Eu tenho dado muito empoderamento para as analistas sêniores, assim, do time. Então, tentar construir também essa camada mais intermediária, porque eu não vou conseguir estar a todos os momentos em tudo. Uhum. Então, empoderar, né, essas analistas sêniores para que elas também possam direcionar, né, o restante do time quando eu não puder estar ou quando eu não estiver. E que o time também crie uma autonomia entre eles, né? E, assim, eu fico muito feliz de dizer que eu acho que a gente vem construindo isso muito bem ali no time de desenvolvimento. Deu liga, assim, sabe? Que legal, cara. Nas pessoas. Rituais, pra mim, eu acho que são, Tá ótimo. chaves Eu acho que é nesse uma processo. baita dica pra gente fechar esse podcast, né, Luísa? Luísa, tem mais algum assunto que você quer trazer Não, acho que a aqui, gente falou né? bastante. Falamos, né? Meu Deus, já deu quase o tempo do nosso podcast. Então, Luísa, muito obrigado pela sua presença. Adorei conversar com você. Para mim Eu foi uma agradeço. aula hoje, né? De olhar muito para o meu time de T&D. Espero que vocês também olhem para o time de T&D de vocês, né? Luísa, como é que a gente te encontra? Né? No LinkedIn mesmo? Dá tuas credenciais aí, porque eu tenho certeza que o pessoal vai acabar se conectando contigo para fazer benchmark, tá? Claro, com certeza, por favor, gente, podem me acionar, sou super acessível, assim. É claro que as agendas são meio loucas, né? Tava conversando com o Gustavo. Eu fico com Mas, medo. me mandem mensagem que, de uma forma ou de outra, a gente se conecta e a gente pode trocar ideia. Pode me encontrar pelo LinkedIn ou eu tenho o Instagram profissional também, que é @luisasimon_. Depois, não sei se dá pra botar informação ali pro pessoal. Claro, a gente Mas bota. pode ser tanto pelo LinkedIn quanto pelo Instagram. Por favor, podem mandar uma mensagem e a gente troca uma ideia. Vou adorar. E a nossa área é tão carente desses benchmark, né? Entre pessoas de liderança de T&D de empresas diferentes. Então, fica aí a dica. Luísa está super à disposição de conversar com vocês também, tá bom? Com certeza. Então, Luísa, de novo, muito obrigado. Foi muito bom, muito mesmo. Adorei. E para falar para vocês, não teve nenhum corte. A gente começou e terminou o podcast sem praticamente nenhum corte. Foi um bate-papo super fluido, né? Então, eu gostaria de agradecer a Luísa e vocês que estão escutando, estão vendo a gente, né? E temos mais episódios aí por vir. Aguarde a gente até os próximos. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.